É isso aí, galera, muito boa tarde. Rildo Barbosa aqui, mais um vídeo para o canal Os Insights. Hoje vou trazer novamente mais aí um assunto muito interessante, muito intrigante. O que diz? O que diz o assunto de hoje é o seguinte, pessoal: tudo, ou grande parte, a maioria das coisas, uma quantidade absurda de coisas estão ocultas. Tudo está oculto. Como assim tudo está oculto? O que nós vemos assim na nossa frente, às vezes nós vemos com uma visão distorcida, às vezes é apenas um vislumbre, ou às vezes é apenas o topo do iceberg, né? Você está lá navegando no mar e você olha lá aquela montanha, né? Você pensa que é uma montanha, mas na verdade aquilo ali é um iceberg. Aí você pensa assim, poxa, aquele topo do iceberg ali é o negócio maior que tem. Não. O maior está por baixo, que você não está vendo, né? Aquilo ali é só o topo, só o vislumbre. Então a maior parte do iceberg ele está oculto aos teus olhos, mas ele existe, né? E o que você vê, e às vezes o que você pega é só uma pequena parte do negócio. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: nessa terra aí existem homens muito inteligentes, né? A gente pode citar vários aí, pode citar o Elon Musk, pode citar aí o Einstein, pode citar quem mais. E tem pessoas inteligentes na sua área específica. Vamos lá. A gente pode citar o Neymar, que é um gênio da bola, né? Pode citar aí um presidente que nós tivemos no Brasil, Juscelino Kubitschek. Foi um grande presidente que nós tivemos, né? Então, nós podemos citar aí grandes empresários, né? E pessoas que fizeram coisas grandiosas e que têm grandes habilidades. Então, pessoal, o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma informação absurda a respeito, principalmente daquilo que elas sabem fazer, principalmente daquilo que elas têm, né? Mas eu te pergunto, quando você vê uma entrevista do Elon Musk, ou seja lá de outra pessoa aí, inteligente, importante, você acha que ele vai dizer tudo aquilo que ele tem? Você acha que o entrevistador vai perguntar as coisas, ele vai expor tudo, ele vai entregar todo o segredo, ele vai falar tudo daquilo que ele sabe? Não vai. Ele fala só uma palavrinha ali que seja conveniente, né? Mas falar tudo não vai, né? Vamos citar aí, vamos pegar um exemplo forte aí, ó, do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Em uma passagem, ele disse para os discípulos: ó, o seguinte, eu tenho muito a dizer para vocês, tenho muita coisa para falar para vocês, muita coisa, mas vocês não podem suportar, entendeu? Ou seja, o que está escrito ali na Bíblia é só uma gota, é só uma pequena parte daquilo que poderia ser escrito, né? Porque muita coisa ele gostaria de ter falado, mas não falou. E eu tenho certeza, mais do que absoluta, que Deus que permitiu, por exemplo, escrever a Bíblia, né? Ele teria infinitas coisas para escrever ali, só que ele não escreveu tudo, né? Ele escreveu aquilo que é necessário, né? Aquilo que eu posso dizer até mesmo o mínimo necessário, né? Porque na própria Bíblia mesmo diz, né, que se as coisas que foram feitas fossem escritas nos livros,
não teria lugar para tanto livro, né? Esse é outro exemplo. Então, por exemplo, vamos lá, hoje nós estamos aí na onda das pessoas aí que vendem curso e tal, né? Sujeito aí, vendedor de curso. Acho legal quando o cara tem um conhecimento bom, né? Ele quer compartilhar esse conhecimento com as pessoas, né? Uma coisa que ele teve trabalho para adquirir, né? Então, é um dinheiro, é nada mais justo, né? Ele recebeu uma recompensa ali por aquilo, pelo trabalho dele. Mas, vamos lá, eu estou falando dos verdadeiros, das pessoas que, de fato, são pessoas que têm algo a passar, né? Os verdadeiros vendedores. Mas você acha, pessoal, que ele passa tudo para você? Você acha que ele vai passar tudo? Por exemplo, ele diz assim, vou passar tudo aquilo que eu sei. Não passa, pessoal, não passa. Porque o cara, ele tem ali os seus segredos, ele tem ali os seus macetes, né? Que só ele sabe. E que às vezes seria até difícil ele passar para outra pessoa, porque tem coisa que ele só ele sabe. Por exemplo, eu já joguei futebol, a gente tem alguns macetes, né? Antes de entrar em campo, quando a gente começa o jogo, antes do jogo, né? E são coisas assim que ninguém vê, né? E eu tenho certeza que os jogadores profissionais, os grandes jogadores, eles também têm lá os seus macetes, têm os seus segredos, né? Mas quando que você viu, pessoal, o Neymar dando uma entrevista falando dos segredos da habilidade que ele tem, né? Eu, por exemplo, nunca vi, né? Pega outro cara, outro craque aí, Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né? Foi um dos melhores camisa 10 que nós tivemos. Quando que você viu ele fazer isso, né? Ele sabe, mas você acha mesmo que ele vai passar tudo? Que ele expõe tudo? Então, pessoal, é por isso que eu digo para vocês que tudo está oculto. A maioria das coisas estão ocultas. Cabe a nós batalhar para descobrir essas coisas, né? Tem coisas ruins e coisas boas que estão ocultas, né? Às vezes tem uma pessoa que você acha que é seu amigo, mas não é. E isso está em oculto. Isso seria uma coisa ruim, mas que seria bom descobrir também, né? Para você não ser enganado. E de outro lado também existem pessoas que gostam de você, pessoas que te admiram, mas que não expõem isso, que isso também está em oculto. E seria bom também, né, descobrir para você poder recompensar essas pessoas, né? E então tem muita coisa que nos está oculta, principalmente no campo do conhecimento, né? Quanta coisa, pessoal, você não sabe, quanta coisa eu não sei, né? Quanta coisa interessante. Dias atrás eu navegando na internet, eu vi um professor ensinando em inglês, né? Ensinando a falar inglês. E ele ensinou uma coisa, um macete, né? Eu acredito que ali ele entregou dos segredos, né? Porque, vamos falar a verdade, geralmente é interessante para a pessoa que está vendendo um curso de inglês, é muito interessante que o aluno pague mensalidade, vamos ser sinceros, né? Que ele pague mensalidade, que ele continue ali pagando, né? Porque ali também é a vida da empresa, é a mensalidade do aluno, né? No momento que o aluno aprender a falar inglês, ele não vai pagar mais, ele vai sair, né? Então é muito interessante para a empresa que o aluno pague, mas que o aluno também não saia, né? Ao mesmo tempo também que de certo ponto é interessante que o aluno alcance sucesso, porque também vai fazer propaganda da empresa para outras pessoas, né? Mas pessoal, dificilmente você vai ver alguém entregando, por exemplo, aprender inglês é uma coisa excelente, uma coisa ótima, né? E entregando o segredo da coisa, né? Um exemplo que eu vou te falar também, que está oculto,
a Coca-Cola. Alguém aí pode me dizer qual é a receita da Coca-Cola? Que é o refrigerante, até onde eu sei, mais vendido no mundo. E ele tem uma receita. Alguém pode me dizer qual é a receita da Coca-Cola? Teve uma outra empresa que tentou imitar a Pepsi. Então a Pepsi é parecida com a Coca-Cola, mas ela é parecida, não é igual, né? Então tem alguma coisa, algum segredo ali que a gente não sabe, que quem fez sabe, mas que não vai revelar, né? É outro exemplo de coisa oculta. Eu estava falando aqui, um outro assunto me perdi quando fui falar da Coca-Cola. Mas é isso, pessoal. Agora lembrei, nós estávamos falando do curso de inglês, né? Da pessoa que vai ensinar mesmo. Então, por exemplo, as pessoas têm os seus segredos. Quem sabe fazer a coisa tem um segredo. Mas ela não vai ensinar para qualquer pessoa, sabe? Ela não vai expor aquilo ali. E essas coisas estão encobertas, né? O que eu venho chamar a atenção nesse vídeo é o seguinte, que tem muita coisa para ser descoberta, né? Muita coisa interessante, muita coisa que vai ser útil para mim e para a tua vida, que precisa ser descoberto, né? Se você não encontrar alguém para ensinar, que a pessoa pode te ensinar, a pessoa pode te mostrar, mas ela não vai mostrar. Ela prefere ficar com conhecimento para ela, prefere ficar com habilidade para ela, porque assim só ela vai pegar o peixe. Lembrei de um exemplo aqui, Eu sempre gostei de pescar, eu sempre gostei de pescaria. E desde criança eu pesco, né? E lá onde eu morava eu tinha um sonho de pegar um piau sul. O piau lá onde minha mãe morava era o peixe maior que tinha, né? Era o maior peixe que tinha naquele rio lá, era o piau, né? O peixe mais cobiçado. E um dia eu vi um cara pegando um piau grande. Eu vi ele assim, ó, dava mais ou menos desse tamanho, assim, um piau. Eu falei, cara, que piau, que peixão. E eu aqui pegando lambari, mal, que peixão, um dia eu vou pegar um peixe daquele ali. Beleza. E eu tive contato, pessoal, com várias pessoas, vários pescadores que pescaram o piau. Mas ninguém me ensinava, sabe? Ninguém ensinava a pegar o bendito do peixe. E eu pedia, eu perguntava. E aquela má vontade da pessoa ensinar você a pegar o peixe. Porque tem a manha, o peixe tem a manha de você pegar, né? Aí eu já mineiro, ainda mais mineiro, né? Mineiro, eu vou te falar, para te revelar um negócio, eu vou te falar. Aí eu pensei, poxa, eu vou ter que aprender esse negócio, eu vou ter que aprender eu mesmo, sozinho, né? E eu falei, eu lembro que até mesmo eu pedi a Deus, né? Meu Deus, o senhor bem que podia me ensinar a pegar um piau, né? E eu acho que ele me atendeu, pessoal, porque aí quando eu passei a direcionar minha mente para aprender, a descobrir esse negócio, ideias foram surgindo na minha mente, né? De repente me veio na mente assim, ó, de repente um dia um colega meu, né, o seu Tião, ele me chamou para ir lá num lugar lá no Rio, chamado Rio Preto. Ele falou que lá era muito bom de piau. Eu falei, Gildo, vamos lá que lá é bom de piau, que não sei o que, nós fomos lá. Aí fomos lá, não pegamos nada, mais nada mesmo, né? Aí eu falei, rapaz, você não disse que aqui era bom de piau, que não sei o que. Mas quando eu cheguei lá nesse lugar, alguma coisa me dizia, né, que de fato ali era bom de piau mesmo. Ali tinha piau, só que aquele dia estava ruim. Então eu voltei lá várias vezes, sabe? Eu voltei lá várias vezes para ver se pegava o piau. Voltei sozinho e não peguei o bendito do piau. Mas teve um dia que eu cheguei lá, eu podia ver os peixes assim, ó, eles pulando assim, sabe? Eu vi aqueles piaus grandes, sabe? E eu falei, eita, nós é hoje que eu vou pegar esse bendito desse piau. Aí fiz o mesmo procedimento, aí fui lá e joguei. Eu nunca tinha pego um piau grande. Aí quando vi, fisgou. Aí eu tô puxando aquele peixe pesado, e eu não sabia o que era aquele peixe. Eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto um peixe pesado naquele rio, daquele jeito. E tal, e o peixe ia pra lá, ia pra cá, e eu não sabia o que era, porque estava embaixo d'água, não sabia ainda. Aí quando eu vem puxando, quando ele chega assim na flor d'água, aí eu vejo as 3 pintas.
Aí eu vejo aquele baita daquele piau grande. Eu falei, eita, nós. Eu falei, ó, graças a Deus, ó, realizei meu sonho de pegar um piau, né? Então, pessoal, você vê, era um conhecimento que existia, que estava oculto, mas que você descobre, né? Que quando você descobre, você vai lá e consegue pegar o bendito do piau, porque todo mundo pegava, por que você não pode pegar? Por que eu não podia pegar, né? Assim também, poxa, quanta coisa boa que tem, quanta coisa boa que tem. Se um ser humano tem, por que o outro não pode ter também? Por exemplo, se o cara tem um bom carro, por que o outro não pode ter um bom carro também, né? E assim tudo. Mas a principal coisa que eu chamo a atenção é isso, que existe muita coisa, muito conhecimento, muita coisa que está à nossa disposição, mas que está oculta aos nossos olhos e nós não conseguimos identificar. E por não conseguirmos identificar, a gente não aproveita. Mas quando a gente identifica, a gente pode aproveitar. Quando a gente descobre, a gente pode aproveitar. Então, pessoal, acho que eu falei já o que eu tinha que falar. Eu peço a todos aí que deixem um like, deixem um comentário aí. Agradeço aí pela força. E até a próxima. Valeu.